Oi, pessoal. Reforçando do mesmo modo do encontro com o Messias, com Nicodemos, reforçando essas ideias aqui que são primordiais dentro da simbologia que a Escritura traz. Eu prefiro trazer o termo, prefiro falar o termo alegoria, né? São alegorias, são tipos que estão presentes na nossa criação e cada um deles tem aponta para um significado de uma ideia espiritual. E lembrem que lá no encontro do nosso Salvador com Nicodemos, ele estava falando em questões do novo nascimento, do nascer do Espírito, e ele tentou usar uma figura da nossa existência que para tentar associando ela a essa ideia espiritual, né? A questão do espírito do Criador, dos movimentos e da ação dele, que na verdade não são vistas pelo homem, não tem uma nitidez visual pelo homem, mas ela é percebida até pela mudança pela interferência na vida da pessoa, né? A mudança que ela provoca. E ele usou esse elemento aqui, o ar, para prefigurar isso, né? Porque o ar ele não pode ser tocado, de certa forma, né? A gente pode considerar ele como intangível, porque nós não temos a noção de prender ele entre os dedos, certo? De segurar ele com o polegar opositor aqui. E também, de certa forma, a gente não enxerga, a gente não tem, como ele é justamente incolor, a gente não enxerga ele de uma maneira nítida para poder apontar que ele está aqui ou ele está ali, né? E na verdade o ar, sim, ele é, dentro da nossa natureza, ele pode ser chamado de onipresente, né? Porque está em todos os lugares, né? A menos que o homem, com a força do seu braço, ele construa vácuo ali, né? Mas ainda assim a presença do ar não pode ser ignorada. Então a existência do ar ela é indiscutível e também indispensável para que haja vida, né? Então, posto dessa maneira, a gente não pode duvidar dos eventos que aconteceram lá atrás e da ação do Espírito do Criador. Quando a gente rebate isso para o nome do Messias, né, o nome verdadeiro dele em hebraico, a gente tem a figura do ar como esse conector central, e justamente por ser o conector é ele que liga as coisas da palavra que foram criadas ao ser, né, que é a primeira partícula. Então por isso que ele é indispensável para que haja vida, do mesmo modo que o ar físico, esse que está na nossa existência, também o é, né? Basta se retirar esse elemento aqui do planeta e a humanidade toda teria poucos segundos de sobrevivência, né? Então é nessa magnitude que eu entendo que esse elemento se encaixa com o nome traduz esse significado, né? De que a nossa existência só vai poder ser possível, né, com a conexão nossa ao ser através do espírito dele, né? É essa conexão pelo espírito que é indispensável para que haja vida, para que a gente continue vivo. Do contrário, se a gente estiver desconectado, não tivesse essa conexão pelo entendimento das coisas dele, nós seríamos desconectados do ser e, por consequência, não haveria mais vida na gente, né? Que eu entendo que é o conceito da sepultura definitiva. Só que o espírito também ele não pode ser tocado, de certa forma, né? Alegoricamente falando. Ele é uma coisa intangível, então tu não pode dizer que ali ou aqui está o espírito dele, né?
alguns usam de slogan isso, mas não, né? Ele não, a ação dele é tão intangível quanto a do ar, né? E o Sol, que é o luminar maior feito para reger a luz, né, o dia, porque ele mesmo traz a luz, né, ao mundo, mas a luz já existia antes dele, lembrem do dia da criação, né? Os luminares foram criados depois da própria separação entre luz e trevas. O que veio reger a luz é esse luminar aqui, o maior, e justamente o calor, a luz que ele traz é indispensável, dissipa as trevas e é indispensável para que haja vida e alimento também, não só vida, mas o alimento, né? Quer dizer, se não fosse a presença dele, nenhuma colheita poderia ser realizada, nenhuma semente germinaria, certo? E por consequência a gente teria aí um estado de fome absoluta, né? Nenhuma árvore frutificaria e assim por diante. E os próprios animais também, né, que a gente usa como alimento, eles também não sobreviveriam, né? Então é claro que o Sol prefigura o nosso Salvador, né? É o governo do dia, é o governo do reino da luz, e trazendo luz, calor e energia indispensável para o mundo, né? Para que haja vida e alimento. Como o fundador mesmo de tudo que foi criado no mundo, né? Já que tudo que foi criado por meio dele. Alguns profetas utilizaram essa figura também, né? Como Malaquias, né? Comparando o Messias ao sol da justiça, que traria cura em suas asas, certo? E em algumas outras passagens também lá dos escritos da antiga aliança, principalmente, a gente pode, tentando entender espiritualmente as histórias, a gente pode substituir o sol pelo próprio Messias, que a história mesmo assim se encaixa, né? Ou seja, como ele é uma figura do nosso próprio Salvador. E isso aqui é interessante a gente observar assim, porque a presença dele essa vigia dele é constante, né? Porque aqui nós temos a palavra e aqui nós temos o Ruha, né? O Ruha. Então veja, o Sol, claro, ele tem o período dele e depois ele se afasta, né? Exatamente como a manifestação do nosso Salvador. Vamos dizer assim, que aí é quando vem as trevas, à noite, né? Igual a manifestação do nosso Salvador, que inclusive ele falava lá para os discípulos de João que quando o noivo está junto com a gente, né? E nós somos os convidados das bodas, não tem como a gente jejuar, né? Jejuar de alimento, claro, né? Mas aí ele falou que dias virão que serão tirado o noivo, e aí sim, aí a gente deve jejuar, né? Mas que jejum? Jejum espiritual, certo? Que é aquele que o Criador mandou em Zacarias e Isaías para que se fizesse, que a gente já tem conversado também. Então veja que o Sol ele nasce e se põe, justamente prefigurando essa versão física, vamos dizer assim, da palavra, a palavra do Criador, né? Mas o Espírito ele é perene, ele continua sempre, né? Então aqui nós temos duas das manifestações do Altíssimo prefiguradas na nossa própria natureza. E o negócio da luz do Sol, ele é curioso, porque quando a gente tem por isso que essas coisas, né, eu entendo que os mais perspicazes estão percebendo isso, né? Que assim como a gente não teve o nível de dissimulação, de blasfêmia, de mau comportamento, de rebeldia, de aberrações que nós estamos vendo aí com os nossos olhos, né? Assim como a gente nunca teve um nível disso, como a gente está tendo hoje, ao longo da história da humanidade, por outro lado também eu penso a gente não ter, claro, na manifestação do próprio Salvador há 2000 anos atrás, isso foi abundante. Mas eu digo que a maneira como hoje essas coisas aqui têm sido espalhadas e têm sido comentadas e acreditadas, também não houve. Eu penso que não houve também, tá? Em um outro momento da eternidade. Isso que está acontecendo agora com a chuva serôdia, talvez seja inédito. E essas coisas todas, tanto de um lado de lá, com os rebeldes, como da de Sodoma, né, como do lado de cá, que é
conhecimento dessas coisas do Espírito, os nossos olhos serem abertos com o Espírito do Criador, entendendo coisas que nunca antes foram entendidas, né? Mas que sempre tiveram diante dos nossos olhos, que são as coisas da criação, por exemplo. Eu entendo que isso é inédito, essas duas coisas, tanto de um lado quanto de outro, prefiguram, estão clamando, estão anunciando como trombetas o fim, né? A colheita. Então é curioso porque como o próprio nosso Salvador falou, que não é nada de encoberto que não vai ser revelado, né, com a chegada da luz. Quando a gente olha para a figura, por exemplo, de uma caverna ou de um túnel de um trem em plena escuridão, né, ali existem cobras e lagartos ali dentro que a gente nem sequer faz ideia, porque não tem como enxergar, estava tudo escuro, né. Mas veja que na medida que o trem se aproxima, o trem com aquele farol que ele tem à frente, com a luz dele, né, a gente já começa a enxergar o que antes estava oculto pela escuridão, né? A gente já começa, o simples aproximação do facho de luz desse trem já faz com que a gente enxergue aquela porção de animais, de objetos que estavam ali dentro do túnel, né? E de certa forma a própria luz também afugenta eles, né? Então eu entendo que é assim a manifestação que está acontecendo nos nossos dias, tá? Como a luz ela está retornando, nós estamos no crepúsculo, a gente pode dizer assim, né? Ou seja, as trevas da noite anterior já estão sendo dissipadas, elas estão saindo já do horizonte, e os primeiros raios de sol, né, já estão nos tocando. Eu imagino que é isto, tá? Que acontece toda manhã na nossa existência, como uma aula, né, como uma aula didática para a gente aprender isso. Eu entendo que é isso que está acontecendo nesse exato momento, tá? É o anúncio do fim das trevas e o raiar do novo dia, o dia do sábado, né? Com o sol da justiça que está voltando, né? Porque ele se põe e volta, certo? Ele se pôs há 2000 anos atrás, o espírito continua aqui, porque durante a noite ainda há ar, certo? O ar continua, o ar não se retira, o ar continua durante a noite. Mas depois a noite se encerra justamente quando o sol volta, né? Ele vai voltar e já está voltando, e eu entendo até que a gente já está percebendo a luz dele voltando, e por isso que muitas coisas têm sido descobertas, né? Então, realmente a criação em Gênesis, né, já pôs as profecias do que aconteceria, né, até mesmo com o Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo, e realmente o fim está anunciado desde o início, conforme os profetas todos falaram de parte do Criador.